Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre heranças, tá certo? Primeiro, antes da gente prosseguir para a atividade, né, eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos aí que envolvem herança, tá? Bom, primeiro, vamos tentar imaginar o conceito de herança abstraindo aí do nosso mundo real. Observem, vamos imaginar o seguinte. Na nossa casa nós temos vários eletrodomésticos, concordam? Então nós temos aí uma espécie de categorias, né? Uma espécie de categorias eletrodoméstico, categoria eletrodoméstico. Então, por exemplo, nossa geladeira é um eletrodoméstico, o micro-ondas, né? A televisão não deixa de ser um eletrodoméstico, né? A cafeteira não deixa de ser um eletrodoméstico, o liquidificador, ou seja, são todos eletrodomésticos, concordam? Obviamente, se a gente perceber, cada um faz uma função, né? Mas eles estão, de uma certa forma, no mesmo padrão, ok? Eles estão numa mesma categoria, né? A isso nós chamamos, no mundo, por exemplo, animal, nós chamamos de classe, né? Lembram lá da biologia que cada tipo de... Os cachorros têm sua classe, os seres humanos têm sua classe, ou seja, são os felinos, por exemplo. Então você tem o gato, você tem, o leopardo, você tem vários bichos, mas que em algum momento compartilham algumas características, né? Isso no eletrodoméstico, nos materiais, nos objetos, ok? Nós também temos isso, né? Então, de certa forma, aí, vamos supor, a TV, o liquidificador, né? A geladeira, de uma certa forma, eles são eletrodomésticos também, concorda? Bom, mas e se a gente pudesse caracterizar? Vamos falar assim, assim como um felino, ele tem pelo, né? Ele tem 4 patas, certo? Ele é mamífero. Existe uma certa caracterização. Ele não pode chegar e falar, esse sapo aqui é um felino. Não podemos chegar falando isso. Eletrodomésticos também, né? Vamos dizer assim. Obviamente existem muito mais características, mas, por exemplo, a gente pode falar que um eletrodoméstico ele tem estado, né? Ou seja, ele liga e desliga, vamos supor. E ele tem energia, né? Por exemplo, vamos considerar aqui que ele tem a voltagem, certo? Bom, beleza. Então, vamos supor que isso fossem condições suficientes para caracterizar, né, que isso é um eletrodoméstico. Bom, então a TV é um eletrodoméstico, o liquidificador e a geladeira. Maravilha. Né? E o que acontece? Bom, TV, embora seja um eletrodoméstico, ela tem características específicas, como, por exemplo, o volume. O liquidificador, por exemplo, tem a rotação, né? A velocidade que ele vai girar. A geladeira, por exemplo, vamos supor, ela tem, né, o seu grau, né, o grau de temperatura dela. Okay? Então, ou seja, mas TV, ela é um eletrodoméstico, ela liga, ela desliga, ela tem voltagem. Liquidificador também é um eletrodoméstico. Geladeira também é um eletrodoméstico. Então, o que acontece? Na prática, né, a gente sabe que isso todos são eletrodomésticos. Então, eu não preciso saber que, né, vamos voltando aí agora já para o Java, eu posso fazer o quê? Se eu tivesse que implementar essas classes, observem que teriam alguns atributos, né, ou alguns métodos que são comuns aos 3 objetos, a TV, liquidificador e geladeira. Concorda? Ou seja, que é lá o ligar e desligar, né, ou setar a voltagem, ou seja, isso aí seriam características comuns a elas. Então, de certa forma, é perda de tempo eu implementar isso em cada classe, né? Por isso que a gente usa herança, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Vou fazer um exemplo. Certo? Para que a gente possa compreender esse conceito aí de herança e aí sim vocês, né, fazerem uma atividade a respeito disso. Bom,
Então, primeiro vou criar aqui o meu pacote. No pacote criado, eu vou criar uma classe. Vou criar aqui a classe eletrodomésticos, tá certo? Bom, com a classe eletrodomésticos criada, o que eu vou fazer? Vou, né, implementar nela alguns atributos, como por exemplo aqui um private, né, estado, int, né? Ok? Vou considerar que 0 para desligado, 1 para ligado, ok? Vamos declarar aqui também um private voltagem, ok? Sem nenhum padrão, tá certo? Bom, obviamente vamos criar os métodos para ele. Tá? Então vamos criar aqui um método public, né? Void liga, certo? Então o que esse método vai fazer? Ele vai falar que o estado, né, vai receber 1, certo? Um public void desliga, ok? Estou falando que o estado é 0. Liguei e desliguei. Bom, e um public void set voltagem, ok? Recebendo aqui então um valor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que a voltagem vai receber a variável valor. Bom, então eu tenho 3 métodos aqui padrões, né? Método liga, desliga e set voltagem na classe eletrodomésticos. Bom, agora, por exemplo, eu vou criar, tá, uma classe TV. Então, criei a classe TV, certo? O que eu vou falar? Bom, minha TV ela tem volume, certo? Bom, então o volume aqui ele vai sempre zerado, por exemplo, toda vez que eu ligar minha televisão, né, ele vai começar zerado. Então o que eu tenho aqui? Um public void aumenta o volume, tá certo? Então eu vou colocar aqui o volume que eu quero, o valor, e aí eu vou falar que o volume recebe, né, o valor necessário. E aqui no caso posso usar um mais igual para somar ao volume, né, que eu estou pedindo. Então aqui eu vou usar um diminui volume, passando um int valor. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente, de implementação, nada que, né, funcione de forma alguma, porque é só para a gente compreender. Então o que eu vou fazer? Fazer que o volume vai ser decrementado do valor que eu passar, tá certo? Bom, mas TV também é um eletrodoméstico. Eu preciso ligar, desligar, preciso setar a voltagem da TV, né? Bom, mas repare que isso é característico de vários outros, né? Então eu não preciso estabelecer isso. Eu posso fazer o seguinte, ó, extends, certo? Aí a classe que eu estou procurando, no caso, eletrodoméstico. Essa palavra extends, né, é a palavra que diz o seguinte, olha, ó, TV está herdando de eletrodomésticos. Então, automaticamente, né, os métodos de eletrodoméstico, né, os métodos e atributos públicos ou protegidos, né, passam a ser de TV. Tá ok? Então, vamos entender na prática como isso funciona. Então, vamos criar aqui um main. Criar uma classe main, tá certo? Bom, e essa classe main, vamos, no caso ali, fazer a nossa TV funcionar, não é mesmo? TV1 aqui, new TV. Ótimo, então eu já tenho o meu primeiro objeto, a minha TV1. Repare que eu tenho, né, como método da minha TV1 o liga, o desliga e o set voltagem. No caso, né, vamos imaginar aqui, então 127
tv1.liga, certo? E tv1. Aumenta o volume, por exemplo, para 20. Ok? Então, observe, né? O set voltagem e o liga, eles não são atributos, né? ou métodos de TV. Eles são de eletrodoméstico. Tá certo? Então, dado isso, tá? Vocês observem que, como eu disse que TV herda de eletrodomésticos, então o set voltagem, o liga, ele passa a ser de TV também. E observem que eu não preciso, né, nesse caso, implementar um objeto eletrodoméstico, porque eu já disse lá em TV que, olha, TV, você herda de eletrodomésticos. Então, voltando nesse exemplo aqui, TV também é um eletrodoméstico. Tá? Então, se eu quisesse criar outra classe, por exemplo, né, vou criar aqui então uma classe geladeira, certo? E, pois bem, essa classe geladeira também, né, vai herdar de eletrodoméstico sem problema algum. E aqui eu teria então o grau, né, e o public void aumenta grau, por exemplo, né? Que aí aqui vamos fazer diferente, poderia fazer que grau, né, vai receber mais um, e o public void no grau vai decrementar 1, tá certo? E eu posso, né, na hora de chamar aqui, então, eu tenho meu objeto TV, agora tem então meu objeto geladeira, ok? Geladeira 1 aqui, new geladeira, certo? Então, geladeira 1, ponto, mesmo esquema, posso setar a voltagem dela, né? Posso ligar, né? Posso, por exemplo, aumentar o grau. Ok? Então, observem que, né, mais uma vez, são métodos da classe que elas herdaram. Né? Geladeira herdou e TV herdou. Tá, ok? Então, observe que a palavra-chave disso tudo é o extend. Tá? Então, espero que vocês compreendam esse conceito, ok? De herança. Tá? E o que eu solicitei que vocês fizessem na atividade é fazer esse mesmo cenário, mas com um exemplo de banco, ok? Então, o exemplo que a gente já até trabalhou anteriormente, né? Como que a gente utilizaria, por exemplo, aí, numa situação bancária, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos algumas classes, tá? Vocês vão criar aí algumas classes. Criem para mim, por exemplo, né, igual eu solicitei lá, vamos pôr uma classe de saques, né, uma classe de depósitos, uma classe de transferências, tá certo? E uma classe impressões, né? Então, o que eu gostaria? Você vai implementar a sua classe saque, né, herdando, okay, impressões. Por quê? Por exemplo, lá na hora do objeto, né, você vai falar lá para o saque, né, por exemplo, que saque 1 vai ser novo tipo lá de saque, né? Então você vai lá, saque 1.sacar. Então você vai formar o valor, né? E saque 1.exibir mensagem, ok, que é um dos métodos que eu criei lá. Então pronto, observe, esse exibir mensagem aqui, ele não vai existir dentro de saque, ele vai existir dentro de impressões. Então esse mesmo impressões eu posso usar dentro de depósitos, dentro de transferência. Percebam que isso ajuda muito, porque eu não preciso ficar, né, declarando vários métodos, vários atributos toda vez. Né, eu crio uma espécie de classe genérica, ok? Que eu posso, né, um ancestral aí,
Ou seja, obviamente, saque, depósito e transferência precisam ter impressões, né? Ou seja, então elas vão herdar de impressões. Elas têm o mesmo pai, ok? Então esse é o objetivo, né, da atividade. Espero que vocês compreendam aqui também o assunto tratado, tá certo? Bom, é isso. Qualquer dúvida, me procure. Muito obrigado.